Olá pessoal, hoje vamos dar início ao terceiro módulo do curso sobre a Introdução à Sociologia Geral. Hoje a gente vamos aqui continuar sobre o tema anterior, de onde a gente tinha parado, e vamos dar continuação. Meu nome é Gladson Nogueira e usufrua o máximo possível desse curso. Obrigado, deixa o joinha, deixa o seu like. Vamos começar. Pessoal, hoje a gente vai dar mais um início agora nesse próximo tópico, que é o primeiro tópico do terceiro módulo. Vamos falar sobre a sociologia no Brasil. Na América Latina, e em particular aqui no Brasil, o processo de formação, organização e sistematização do pensamento sociológico, que obedeceu também às condições de desenvolvimento do capitalismo e a dinâmica própria de inserção do país na ordem capitalista mundial. Reflete a situação colonial, a herança da cultura jesuítica e do lento processo de formação do Estado Nacional. No Brasil, desde a colonização, teve início um processo de implantação da cultura da Europa, promovido principalmente pelas ordens religiosas. A administração, por um lado, e a cultura, por outro, que tratavam-se de subordinar a colônia aos interesses de Portugal e da Igreja. Durante séculos, premida por diferentes circunstâncias, a cultura no Brasil manteve seu perfil ilustrado de distinção social e de dominação. A visão de mundo e as classes intermediárias no século XVIII. A mineração provocou um surto de urbanização. Surgiram novas ocupações livres para os estratos médios da sociedade. Os comerciantes, artífices, criadores de animais, funcionários da administração, fiscais e controladores da extração de minérios e da exportação, entre outros. Ao contrário do período açucareiro, o da mineração alterou a composição da população. Pela primeira vez, a população livre era mais numerosa do que a escrava. Essa camada intermediária livre e sem propriedades, que precede o surgimento da burguesia propriamente dita, tornam-se consumidora da cultura europeia, buscando criar uma identidade nova que a distinguisse tanto dos escravos incultos como a elite colonial conservadora. O grupo emergente contou com um ensino praticado pelas ordens religiosas estabelecidas em Minas Gerais, bastante progressistas para a época. A visão de mundo da corte no século XIX. Com a transferência da corte joanina para o Brasil em 1808, é introduzida na colônia a cultura portuguesa da época, a criação da Academia de Belas Artes, a fundação da imprensa, o lançamento do primeiro jornal, a organização da primeira biblioteca e dos primeiros cursos superiores, que romperam em parte com a cultura escolástica e literária anterior. Apesar de voltada mais à praticidade, continuava sendo uma cultura alienada, ditada pelas normas europeias, cujo objetivo era organizar o saber descritivo, funcional e ostentatório, além de garantir o domínio do poder imperial. O diploma concorria em importância como título de propriedade da terra. Esse distanciamento da classe culta em relação às condições da grande maioria da população criava um hiato tão grande que, mesmo quando o exercício do saber levava à rebelião, como na Conjuração Mineira e na Revolução Pernambucana de 1817, que defrontava-se a elite rebelde com uma constrangedora contradição, uma atividade intelectual crítica, de inspiração liberal, exercida por pessoas que dependiam de classe dominante em uma sociedade ainda colonial e escravocrata. O distanciamento dos rebeldes em relação ao restante da população escrava e expoliada impedia a transformação da dissidência em revolução. Essa dicotomia entre a realidade vivida e o conhecimento produzido é consumido pela elite, que caracterizava uma nova forma de alienação, responsável pelo tardio desenvolvimento da ciência no Brasil. Embora a imprensa
se desenvolvesse e prevalecesse o caráter ostentatório de uma cultura de elite, o advento da burguesia, o desenvolvimento das atividades comerciais e de exportação e a expansão capitalística no início do século, com a formação da burguesia nacional, revolucionaram o modo de pensar no Brasil. A nova classe social necessitava de um saber mais pragmático, capaz de transformar a antiga colônia em uma nação capitalista. Além de combate às oligarquias agrárias, era necessário instituir e emancipar as camadas populares de maneira a desenvolver necessidades e atitudes políticas, além de possibilitar novas alianças ideológicas. A modernização do país passava então a ser importante. Nesse sentido, desenvolviam-se inúmeras campanhas como abolicista no final do século XIX. A Primeira Guerra Mundial e a crise que sucedeu fizeram crescer o poder econômico e político da burguesia nacional. Foi a aurora do nacionalismo, que propunha a defesa da produção nacional por meio das taxas alfandegárias. Além dos aspectos econômicos, o nacionalismo expressava o desejo de se conhecer realmente a nação e de que conclamar as diversas classes sociais exercer seu papel transformador na realidade. Procurava ainda repudiar todo traço de colonialismo, propondo até mesmo a substituição do português clássico por uma língua brasileira, eminentemente nacional. Esse movimento revolucionário da sociedade e da cultura reorientou o pensamento social na crítica literária ou nas análises já de cunho sociológico. São dessa época, das primeiras décadas do século XX, o movimento modernistas nas artes e na literatura e na fundação do Partido Comunista. A coluna Prestes e do movimento tenentista, apesar das divergências, lutavam pela moralização e pela modernização do sistema político brasileiro, propondo o fim da política do café com leite e de seus vícios eleitoreiros. Embora possamos dizer que, desde o final do século XIX, existiu no Brasil uma forma de pensamento sociológico, a sociologia, tal como atividade autônoma voltada para o conhecimento sistemático e metódico da sociedade, só irrompe na década de 1930, com a fundação da Universidade de São Paulo e, consequentemente, incrementando da produção científica. A persecução mundial da crise norte-americana de 1929 faz com que se desenvolva a crítica, sistematizando-se de maneira científica na nascente sociológica. Não só a vida de imigrantes fortaleceu a produção intelectual e artística da América com a decadência do velho continente, que obrigava os intelectuais a reverem suas posições de subserviência diante dele. O existencialismo, o modernismo e o pessimismo presentes na produção literária, filosófica e artística da primeira metade do século XX estimulava a ruptura e a crítica. A geração de 1930. A década de 1930 se norteou por algumas preocupações gerais entre a intelectualidade. Em primeiro lugar, o interesse pela descoberta do Brasil verdadeiro em oposição ao Brasil colonizado e estudado sob a visão etnocêntrica da Europa. Em segundo lugar, o desenvolvimento do nacionalismo como um sentimento capaz de unir as diversas camadas sociais em torno de questões internas à nação. A valorização do cientificismo e um grande anseio por modernizar a estrutura social brasileira estavam também presentes nesses estudos. É dessa época a fundação da Escola Livre de Sociologia e Política da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras em São Paulo e a da Ação Integralista Brasileira de 1932, bem como do movimento regionalista promovido por Gilberto Freire, todos tentando concretizar ao seu modo as aspirações intelectuais do momento. Também foi nesse período que a reforma do ensino proposto pelo então ministro Milton Campos introduz a disciplina de Sociologia no ensino médio em 1931. Despontam nesse período os intelectuais chamada de Geração de 1930, cujos expoentes foram Caio Prado Júnior, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Fernando de Azevedo.
Caio Prado Júnior. Caio Prado iniciou seus estudos a partir de uma historiografia de caráter social, em que procurava formalizar métodos marxistas para a análise da realidade brasileira. Procurava definir a situação colonial brasileira e, a partir das relações internacionais capitalísticas e seus mecanismos comerciais, desde a expansão marítima e europeia. Sérgio Buarque iniciou sua produção intelectual voltada para a crítica literária e para a crítica cultural. Foi um dos primeiros autores a utilizar o instrumental tipológico de Weber para analisar historicamente e social do país, comportamento típico do brasileiro. O autor conseguiu denunciar em uma de suas obras pela primeira vez a visão estereotipada que os europeus tinham do Brasil. Fernando de Azevedo era o representante típico daquela intelectualidade que unia seios liberários e moderadamente socialistas a um estilo de vida senhoral. Destacou-se nas campanhas pela laicização do ensino e pela escola pública. Desempenhou importante papel na criação da Universidade de São Paulo e foi um dos primeiros mestres brasileiros de sociologia naquela instituição. Gilberto Freire foi em Pernambuco representante do pensamento dessa época e entendia o nacionalismo como uma fusão de raças, regiões, culturas e grupos sociais possibilitada pelas características do colonialismo do Brasil. Destacava o papel do negro e do mestiço na adaptação de cultura europeia aos trópicos e na formação da identidade cultural brasileira. Acreditava ainda que a sociologia e a antropologia podiam auxiliar a administração do país, possibilitando a articulação sociocultural. A institucionalização do ensino e a divulgação da sociologia. Na década de 1930, grandes mudanças ocorreram no Brasil. A crise da política defendida pelas oligarquias agrárias, o crescimento da burguesia, o incremento da industrialização e a centralização do poder, com o golpe de 1937, que instaurou o Estado Novo no país. Houve transformações importantes na área do conhecimento, com o surgimento de diversas profissões impulsionado pela redefinição da divisão social do trabalho. Os antigos bacharéis de Direito, Engenharia e Medicina, com conhecimentos gerais de ciências sociais e humanas, foram encaminhados para o funcionalismo público, em decorrência da criação de inúmeros ministérios e institutos. Auxiliada pelo antagonismo existente entre os setores progressistas da elite paulista e do governo federal, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras pode adotar uma postura crítica em relação à realidade brasileira e desenvolver a pesquisa de forma mais original e autônoma. No Distrito Federal, a proximidade com o poder público e a ingerência do Estado na universidade dificultaram o desenvolvimento das ciências sociais, que se confundia com a formação de quadros para o serviço público. Inúmeros professores foram convidados a vir do exterior para formar profissionais das ciências sociais. Para a Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo, vieram Donald Pearson e Radcliffe Brown, imprimindo às atividades acadêmicas o cunho empirista da Escola de Chicago. Para a USP, veio a chamada Missão Francesa, composta por Levi Strauss, George Gurvitch e Roger Bachelard, e Paul Arbourse, Fernando Freud, e nela instalando a sociologia teórica humanista, com ênfase nos estudos culturais. A importância desses acontecimentos foi enorme para a formação de um grupo de sociólogos que passará a desenvolver suas pesquisas já no fim da década de 1940 com Florestan Fernandes, Maria Isaura Pereira de Queiroz, Antônio Cândido de Melo de Souza, Gilda de Melo de Souza e Rui Galvão de Andrade Coelho e outros. O integralismo e a intelectualidade de direita. O principal representante é o fundador dessa corrente, que foi o Plínio Salgado, que vinha com desconfiança não só do movimento modernizador da sociedade, como também o liberalismo e o marxismo. Suas ideias conservadoras exaltavam a ordem, a disciplina e a tradição, bem como o autoritarismo do Estado. Acreditava que o Estado seria o meio de compatibilizar os aspectos dicotômicos da realidade brasileira, que vinha como sendo estritamente dualista. Outro movimento cultural conservador foi o encabeçado pela Igreja Católica, o chamado Renascimento Católico, que procurava defender os interesses reacionários da Igreja, compatibilizando-os com o pensamento da oligarquia agrária.
A década de 1940. A Segunda Guerra Mundial foi um divisor de águas na história da civilização ocidental, responsável pela emergência e pela consagração dos Estados Unidos da então URSS como potências mundiais. Os acordos de Yalta e Potsdam dividiram o mundo em áreas de influência soviética e norte-americana. Esses acordos definiram as regiões do planeta que ficariam sob o controle político e ideológico dos Estados Unidos ou da Rússia, determinando a divisão do mundo em dois blocos político-econômicos rivais e inconciliáveis. Um cenário mundial transformador se descontinuava nas mais diversas nações, em especial naquelas que integravam o chamado Terceiro Mundo. A industrialização transformava radicalmente as relações sociais entre classes e entre setores e entre regiões. Processavam-se uma aceleração no êxodo rural. O trabalho agrícola perdia sua importância em relação ao industrial. Enquanto as regiões agrícolas tornavam-se cada vez mais dependentes do Sudeste industrializado, inúmeros conflitos surgiram nesses processos de mudança no pensamento sociológico que procurava dar conta das transformações. A integração e a mudança eram temas recorrentes na sociologia do pós-guerra. Havia em toda a produção sociológica do período uma grande preocupação com o despertar da consciência e com o resgate das raízes, das origens das tradições do país, ameaçadas de se perderem no confronto com o Brasil industrial. O país adquiria a consciência de sua complexidade, ao mesmo tempo em que se estimulava a descoberta da própria especificidade. Outras questões ocupavam também o pensamento dos sociólogos. Era a tentativa de identificação nesse processo de mudanças de uma legítima revolução burguesa, nos moldes que concorrerá na Europa entre os séculos XVIII e o século XIX. Acreditavam nos estudiosos que o capitalismo industrial no Brasil reproduziria as mesmas etapas e as características da Revolução Burguesa Liberal ocorrida na França e na Inglaterra. As teorias sobre a dependência e o imperialismo permitiram que se compreendesse que o capitalismo no Terceiro Mundo produz uma realidade diversa. As análises sobre desigualdades sociais, etnias, políticas indigenistas, regionalizamos tradições, transição e mudança que extrapolaram os limites da disciplina e foram incorporadas pela geografia, pela história e até pela filosofia. Em 1940, os cronistas viajantes com o chamado Octave Lange, referindo-se daqueles intelectuais estrangeiros que passaram a se interessar pela realidade brasileira. Enquanto os pesquisadores brasileiros se interessavam por aquilo que nos aproximava da Europa, os europeus, ao contrário, dedicavam-se ao estudo daquilo que nos afastava deles. O resultado dialético dessa oposição foi uma produção diversificada e rica que tinha no Brasil como principal ponto de interesse e convergência. Começa aí a surgir, então, uma preocupação mais abrangente, focada em toda a América Latina, constituída de nações nascidas do mesmo processo de dominação colonial e de exploração imperialista. A década de 1950. O pós-guerra teve profundas repercussões no desenvolvimento do pensamento sociológico do mundo, que rompe-se o intercâmbio mantido com alguns centros universitários, especialmente os franceses. A sociologia brasileira voltava-se mais profundamente para si mesma. A década de 1950 é marcada por dois importantes pensadores, Florestan Fernandes e Celso Furtado. Florestan Fernandes foi discípulo de Fernando de Azevedo e Roger Bachelard. Com Roger Bachelard desenvolveu uma importante pesquisa sobre negros e a questão racial no Brasil. Foi um dos grandes sistematizadores do pensamento sociológico brasileiro. Florestan unia a teoria e a prática, sendo que ele próprio chamava-se de sociólogo militante. Sua obra foi influenciada pelos clássicos da disciplina, sobretudo por Marx. Segundo Florestan,
A sociedade podia ser estudada pelos padrões ou estruturas, isto é, os fundamentos da organização social e pelos dilemas que eram as contradições geradas pela dinâmica interna da estrutura. Sua grande preocupação, além da reflexão teórica, foi o estudo das relações sociais da estrutura de classes da sociedade brasileira. O capitalismo depende e o papel do intelectual. O capitalismo depende do papel do intelectual. Celso Furtado foi grande inovador do pensamento econômico, não só no Brasil, como em toda a América Latina. Foi apontado como fundador da economia política brasileira. Foi defensor da ideia de que o subdesenvolvimento não correspondia a uma etapa histórica da sociedade rumo ao capitalismo, mas se tratava de uma formação econômica gerada pelo próprio capitalismo internacional. Participou ativamente da administração econômica do governo de João Goulart, tendo sido responsável então pelas diretrizes do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e da SUDENE. Darcy Ribeiro e a questão indígena. Romantismo. O Darcy Ribeiro ele era considerado um romancista, etnólogo e político. Darcy Ribeiro superou sua formação acadêmica, funcionalista e até mesmo o humanismo de Rondon para, diante do serviço da proteção ao índio. Depois da FUNAI, denunciar as relações interétnicas brasileiras que tinham como resultado o aniquilamento dessa cultura e dessa etnia. Sua atuação foi sempre a de um antropólogo militante que, segundo a linha marxista, condenou toda ortodoxia, buscou as raízes históricas das situações das populações indígenas e procurou saídas estratégicas. Exilando após o golpe militar de 1964, ele regressou ao Brasil em 1974 e se encaminhou para a vida política. Então, assim, ele foi exilado em 1964, 64, e voltou em 74, quando terminou o golpe. Procurou unir a teoria e a prática e aceitar modelo científico, desde que adaptados à realidade brasileira, por ele considerada única e particular. Vamos falar um pouco sobre o golpe de 64. No período que vai dos anos de 1940 a meados dos anos de 1960. As ciências sociais, de maneira geral, foram responsáveis pela elaboração de teorias que denunciavam as desigualdades sociais, as relações de domínio e opressão, a exploração existente entre as regiões e classes do país, responsáveis também pelo desenvolvimento de um pensamento crítico e revelador de conflitos sociais. Os mais diversos estudos buscavam a conscientização da população e a luta pelo desenvolvimento de formas mais democráticas e igualitárias de vida social, desde o estudo voltado para a ação sindical até aqueles que procuravam introduzir mudanças na educação. O golpe de 1964, implantado uma nova ditadura no Brasil, teve duras repercussões junto ao desenvolvimento das ciências sociais e à estruturação desses cursos universitários no país. O confronto entre a universidade, os estudantes e o regime militar chegou a extremos em 1968, com as passeatas, embates físicos, manifestações, ocupações de prédios, espancamentos, prisões e mortes. Com a decretação do Ato Institucional número 5, o AI-5, em dezembro de 1968, que implantou legalmente a ditadura no Brasil. Os principais nomes da sociologia no Brasil foram sumariamente aposentados e impedidos de lecionar naquela época. Muitos foram exilados e outros se exilaram, passando a publicar seus trabalhos no exterior. As ciências sociais no pós-1964. Durante o regime militar, alguns dos intelectuais afastados de suas catedras e de suas pesquisas continuaram trabalhando no exterior. Outros formaram um núcleo de pesquisa independente, cada um deles desenvolveu interesses e cursos, formas próprias de obter verbas e de publicar trabalhos práticos e teóricos. Na USP, os mais conhecidos foram o Centro de Estudos Rurais e Urbanos, o Centro de Estudos de Sociologia e da Arte e o Centro de Estudos da Religião. A repressão política aos intelectuais e universitários foi um duro golpe ao desenvolvimento da sociologia.
O amadurecimento da sociologia e de seu papel na reflexão sobre a sociedade brasileira foi violento e interrompido. Nos anos de 1980, com a abertura política, surgiu novos partidos e a vida política participava e recomeçava a tomar fôlego. Florestan Fernandes e Antônio Cândido de Melo de Souza, Francisco Warburton foram alguns nomes que engrossaram as fileiras da luta política do PT, que foi o que mais se beneficiou com a atuação de nosso cientista na política propriamente dita. O antropólogo Darcy Ribeiro filiou-se ao PDT, Partido Democrático Trabalhista, legendada, que reivindicava o nacionalismo e o populismo do antigo líder Getúlio Vargas. Outros nomes importantes da sociologia, como Fernando Henrique Cardoso, estiveram presentes na fundação do PSDB, Partido Social Democrático Brasileiro, que originou-se no antigo MDB, partido que opunha ao regime militar. Nessa época, o governo era representado pela Arena, num fechado esquema bipartidário. O PSDB foi adotado uma linha de centro de esquerda, teve um papel importante no impeachment do presidente Fernando Collor de Mello e acabou elegendo nos anos 1990 para a presidência da República o primeiro sociólogo a ocupar esse cargo, Fernando Henrique Cardoso. Multiplicam-se os campos de estudo, fazendo surgir análises sobre a condição feminina do menor, das favelas, das artes, da violência urbana e rural, entre outras. A sociologia se fragmentava em áreas autônomas e isoladas, ganhou riqueza em sutilizar os métodos analíticos e na fecunda interdisciplinariedade, mas perdeu complexidade no fortalecimento da disciplina, como o processo de entendimento da realidade no alcance de suas teorias. Entre 1989 e 1991, a derrubada do Muro de Berlim e a desagregação da União Soviética resultaram num duro golpe no desenvolvimento dos estudos sociais. Estamos hoje diante dessa realidade plural e contraditória. Os cientistas sociais, até poucas décadas atrás, perseguidos pelo governo, despontam na política, ocupando os mais importantes postos e cargos do Estado. A sociologia se torna cada vez mais interdisciplinar e plural. Os sociólogos buscam redefinir os conceitos de dependência e de divisão internacional no trabalho, no mundo que se globaliza e no qual a opção pelo capitalismo liberal aparece, ao menos momentaneamente e triunfalmente. Isso aí, pessoal. Agora a gente vai passar para o segundo tópico desse terceiro módulo. Esse primeiro tópico aí, que foi abordado, ele fala é uma linha da história, um pouco da história da sociologia aqui no Brasil, e esse tópico ele não acaba aqui, né? Isso aqui foi só uma explanação simples para trazer o entendimento a vocês aí, e que vocês se interessarem mais, busquem mais sobre o assunto e se aprofundem, que a sociologia no Brasil também é um tema muito bom. Quem estuda e faz concurso cai muito em concurso. Obrigado e até mais. Pessoal, vamos dar início agora ao segundo tópico do terceiro módulo. Vamos falar sobre a sociologia da religião. Eu já dei uma explanada no primeiro módulo sobre a religião. Aqui vamos falar da religião assim, de um modo mais completo. Afinal, o que é uma religião? Então, vamos começar aí com essa reflexão. E vamos dar início. Se há uma coisa que as pessoas religiosas e pesquisadores dos fenômenos religiosos concordam, é que as religiões são algo extremamente muito importante. Isso é fato. Todo mundo concorda que a religião é extremamente importante. As religiões organizam uma dimensão muito impactante na vida dos indivíduos, religiosos ou não. Elas lhe proporcionam o sentido de suas vidas, suas práticas e todas as dimensões da vida social: falar, vestir, comer, se expressar e se relacionar. Se há uma coisa que as pessoas religiosas e os pesquisadores dos fenômenos religiosos não concordam totalmente, é o que define uma religião. Para os religiosos, aquilo que define uma religião é, na grande maioria das vezes, definido a partir daquilo que o grupo se estrutura ou valora. Ou seja, sua definição
toma como base da própria essência do grupo. Os pesquisadores do fenômeno religioso costumam avaliar as congruências do discurso dos religiosos sobre si e confrontá-los sobre suas práticas. Procure-se identificar sistemas regulares ou comuns à maioria das religiões. Às vezes, o discurso do analista do fenômeno religioso coincide com o do próprio grupo sobre si. Outras vezes não. É preciso levar em consideração que, assim como entre os adeptos das religiões muitas vezes não há consenso, também entre os campos da pesquisa também não há consenso. Uma sociologia da religião e uma antropologia da religião possuem perspectivas diferenciadas. Por mais que compartilhem teorias e métodos em comum, assim como ocorre na chamada ciência da religião ou na religião comparada, áreas autônomas das pesquisas sobre religião que se usam da abordagem socioantropológicas da religião, mas possuem perspectivas e objetivos diferentes. Feito estes esclarecimentos, caminhemos para entender a dimensão dos significados que envolvem as religiões. Nesta altura, vocês já devem ter notado que não usamos o termo religião no singular, como agora, mas no plural. Neste estudo sobre as religiosidades e a dimensão plural que interessa a dimensão do coletivo, a dimensão que afeta a sociedade, a sociedade não é representada por uma única religião e nem muito menos é possível reduzir toda a complexidade da religiosidade a uma religião específica. E é isso que a religião é, uma instituição social. Definições sobre a religião. Para a análise sociológica é muito importante compreender a dimensão do universo do pesquisador e da gama complexa de sentidos que envolve o objeto. Não é diferente com a sociologia. O cientista social Peter Beja, de 2003, em um clássico no campo da sociologia da religião chamado O Dócil Sagrado, alerta: definições não podem ser, por sua própria natureza, verdadeiras ou falsas. Podem apenas ser mais ou menos úteis. Por esta razão, não tem muito sentido discutir em torno de definições, porém, caso haja discrepância entre definições num dado campo, tem sentido discutir suas respectivas utilidades. Assim ocorre com a noção em torno da vertente da religião. Como apresentei nos tópicos anteriores, há discrepâncias entre o que as ciências dizem sobre as religiões e o que os próprios religiosos dizem sobre si. E mesmo entre as diversas ciências que estudam as religiões, não há nada em absoluto, salvo a ideia de que são importantes e a necessidade de estudá-las e compreendê-las. A palavra religião tem origem do latim religare, aquilo que une as pessoas em torno de algo em comum, profundamente relacionado às crenças e às práticas do grupo. A religião é uma dimensão pelo qual as pessoas se associam e estabelecem um padrão mínimo de consenso em torno dos diversos aspectos sociais, que lhe permitem estabelecer relações de solidariedade que se baseiam numa ética que toma como base a crença do grupo. Apesar dessa construção, que toma como base uma dimensão linguística e social, dependendo da abordagem teórica que o cientista social se filie, suas perspectivas em torno da própria definição do que é uma religião e como analisá-la sofrem modificações amplas. Vejamos algumas posições a seguir. Em Max Weber, uma definição do que é a religião não pode existir a priori, isto é, antes de conhecer e compreender o fenômeno religioso dado. Para Weber, só se define religião depois de compreendê-la, e para compreendê-la é necessário chegar no fim de um estudo sobre ela. O que Weber aponta é um modus operandi de se estudar a religiosidade institucionalizada, apontada para aspectos em torno da organização social e burocrática. Para Emile Durkheim, as definições não são tão importantes, pois compreender a religião é identificar suas funcionalidades sociais, e tendo em vista que a religião é um fato social, basta para tanto definir fato social e não religião, propriamente. E não se trata de definir mais, se de identificar seus elementos constituintes, principalmente para este autor. Com isto está associada a uma dicotomia, entre o sagrado e o profano. Mesmo assim, este sociólogo assim define religião. Uma religião é um sistema solidário de crenças e de práticas relativas às entidades sagradas
ou seja, separadas, interditas, crenças e práticas que unem em uma mesma comunidade moral chamada igreja, todos os aderentes a essa religião. O fenômeno religioso desperta múltiplas opiniões, algumas a favor e outras contra. Ora, a religião é vista como um agente integrador, ora, um sistema de discriminação que precisa ser combatido. O que deve ficar evidente e claro para quem estuda uma sociologia da religião é que esta não defende pressupostos absolutos e nem se identifica com perspectivas teológicas, pois se reduz ao fenômeno religioso, a um fenômeno social, por excelência como tal, suscetível a uma série de processos que modificam e ressignificam sua essência, caracterizando sua diversidade entre as sociedades. Sabemos que, tecnicamente, as religiões se estruturam em torno das crenças, dos rituais e dos vínculos, que se estabelecem com o sobrenatural cotidiano às ações dos indivíduos e de suas visões de mundo. Entretanto, as religiões se representam ao público por via de uma dimensão material muito diversificada. Segundo Berger, as religiões tanto orientam a percepção da construção das coisas do mundo como sua manutenção. Quando me refiro às coisas, são justamente quaisquer elementos materiais ou abstratos que se desenvolvem em torno das ações dos indivíduos e de suas práticas, atribuindo sentido e existência. São os aspectos da cultura, da fala, do que se come, do que se veste, de como ser o trato com as pessoas, os objetos e os animais, o que se deve fazer e quando se deve ser feito, e se devemos ou não tomar consciência desta realidade, por ela definida. As religiões podem ser instrumentos de controle e poder político. Vide as teocracias que não só existiram na antiguidade, mas ainda se apresentam na vida contemporânea. Como orientar os movimentos de ruptura e revolta, ou até conflitos entre as nações com base em suas divergências teológicas e incongruências étnicas, que nos acometeram dos conflitos da antiguidade, passando pelas crises entre as católicas e protestantes, e mais recentemente nas alterações que envolvem as práticas islâmicas ao redor do mundo ocidental. É o que conclui Peter Berger. Pode-se dizer, portanto, que a religião aparece na história, quer como força que sustenta, quer como força que embala o mundo. Nessas duas manifestações, ela tem sido tanto alienante quanto desalienante. É mais comum verificar o primeiro caso, devido às características intrínsecas da religião como tal, mas há exemplos importantes do segundo também. Por isso que a sociologia e demais ciências sociais se defende que a religiosidade é um aspecto universal permeando pela cultura, e todas elas garantem algum tipo de arguição e resposta para outro problema também universal. A finitude da existência humana, ou a da morte. Todas as religiões, em alguma medida, se preocupam em esclarecer para seus adeptos o problema da morte e o que ocorre depois da morte. E é este sentimento que se estrutura em torno de uma crença. Os adeptos creem em algo que se estruturou como a informação sobre o mundo vivido e o mundo sobrenatural, isto é, o mundo que está sobre o natural ou humano, e assim que se estrutura a fé, os mitos e os rituais. Veremos cada um deles a seguir. Um minutinho, que eu estou fazendo uma reflexão. Religião, indivíduo e sociedade. Vamos falar um pouquinho da religião, do indivíduo e da sociedade. As religiões constroem espaços sagrados. A religião possui espaços que criam dimensões pelo qual se separa o mundo comum do dia a dia,
das coisas mundanas, de outras que passam por um processo de purificação, limpeza e sacralidade que desenvolve uma dimensão que será chamada de sagrada. Os templos sagrados podem ser de diversas formas constituídos. Às vezes são espaços geograficamente circunscritos, terrenos considerados sagrados pela localização geográfica ou geológica de suas estruturas da natureza, tais como rios, montanhas e cavernas, passando por estruturas que são especialmente construídas para tais fins, sem que se use o espaço para atividades cotidianas, como são chamadas igrejas e templos, ou quartos de concreto, mas também espaços que podem não comportar estruturas específicas, especialmente construídas para tais fins, como são as estruturas modernas das encruzilhadas ou portões de entrada, ou ainda espaços que são temporariamente sacralizados pelo ato religioso, mas não devido à construção religiosa, como ocorre com os grupos que locam as salas comerciais em prédios empresariais ou no momento da construção de um ritual que pode sacralizar um espaço comum em qualquer para o ritual. Posteriormente, a sua realização perde sua dimensão sagrada. Tem uma imagem aí de um local sagrado cheio de adeptos. Essa figura aí é o local sagrado de um espaço físico determinado geograficamente. Então, lá na Arábia Saudita. Aí tem mais uma outra imagem, fazendo um ritual, numa sala. Ritual na Tijuca, no Rio de Janeiro. Em outros termos, o espaço sagrado pode ter ou não uma dimensão material, pode ter ou não uma aparência específica, pode ter ou não uma durabilidade, mas sempre haverá a constituição de um espaço sagrado no qual a prática religiosa se desenvolve, isto é, importante, pois é comum que se avalie a qualidade de uma religião qualquer por suas estruturas visíveis, templos, na maioria das vezes, mas a religião que não há templo ou é construído simbolicamente pelo indivíduo. As religiões orientam as vestimentas de seus adeptos. Todas as religiões, em alguma medida, uma mais, outras menos, orientam como seus membros se devem se vestir. As vestimentas não são meras roupas e adereços, sem função ou possuem sua serventia relacionada à proteção ao corpo ou obediência das normas sociais de um local visitado ou habitado. As vestimentas orientam toda a linguagem simbólica em torno dos valores de um grupo e criam um sistema de identificação de pertencimento, tanto de aspectos socioeconômicos quanto as funções sociais desempenhadas no espaço social, quanto de uma série de dimensões de status sociais. Então aí tem um grupo, a forma que ele se veste, as mulheres, né, da islâmica usando as suas roupas. Isso aí tudo tem a ver com a religião. Outro grupo aí, a forma de se vestir, mulheres também que cobrem boa parte do corpo, são judeus. Então pode ver que elas têm roupa bem grande, né? Tem uma outra cultura, as festas das aiabás, dos orixás, as mulheres também se cobrem todas. As roupas cobrem os corpos. O corpo ou as partes dele podem sofrer algum tipo de interdição em decorrência dos valores constituídos a partir da crença de uma prática religiosa qualquer. Se os corpos serão mostrados ou não, é que partes podem e devem ser cobertas, as vestimentas servem para cobrir estas partes do corpo de acordo com a ética definida pela crença. Se haverá um turbante cobrindo a cabeça, um pano de algodão cru cobrindo o tórax, ou até uma camisa de manga comprida cobrindo os ombros, possui uma função de preservação amparada na crença destes adeptos, pelo qual a norma recai. Lembrando que em alguns casos também podem prescrever o contrário, que o adepto esteja nu durante um ritual ou vestido de céu, como ocorre em alguns rituais de bruxaria moderna. As roupas possuem forma e cores. Cores e formas, tipo de tecido e estampas são constituídas também
como uma função simbólica. Às vezes, as vestimentas têm serventia ritualística, assumindo uma dimensão prática que assessora as ações dos indivíduos durante a ação ritualística e por vias da eficácia simbólica, como é o caso de uma vestimenta branca de um filho de santo da sexta-feira ou uma batina preta entre os padres do catolicismo romano. Aí as vestimentas, né, dos católicos. E tá aí também outras vestimentas, né? Aí também dos devotos da Sociedade Internacional para a Consciência de Crincha. A roupa constrói uma medição. A vestimenta permite ser um construto material de uma dimensão imaterial e simbólica. Ela possibilita tanto o adepto quanto as pessoas em uma audiência de um ritual. Quando a dimensão de sacralização foi observada e aqueles procedimentos seguem a crença no grupo, trata-se de um processo de legitimação das ações, condicionando a prática, enquanto dimensão, uma eficácia simbólica. É assim que um adepto diferencia os trabalhadores do serviço religioso. Quem é o sacerdote, quem se auxilia. Então a roupa é muito importante na religião, né? Nas igrejas. Vocês podem entrar numa igreja que vocês vão ver todo mundo se veste diferente. As religiões orientam as visões de mundo de seus adeptos. As pessoas religiosas enxergam o mundo seguindo os preceitos da realidade prescritos pela moral da religião ao qual são filiados. Aí tem uma sage, né? Eu preciso lembrar que a religiosidade é uma dimensão da cultura como tal. Ela, como disse a antropóloga Ruth no clássico O Cristamento e a Espada, de 1972, condiciona a maneira como as pessoas enxergam a realidade. Em suas palavras, a cultura é como uma lente através do qual o homem vê o mundo. Então a cultura, ela é como se fosse uma lente. Você vai ver, dependendo da cultura, você vê a realidade de uma forma diferente. A religião é um dos meios bem eficientes de condicionar esta visão de mundo. As pessoas só conseguem perceber o mundo por via dos aspectos alencados pela religião ao qual pertencem. É como um filtro que diz se as coisas são reais ou não. Para um kardecista, o mundo é rodeado de espíritos que orientam e tratam as pessoas procurando ajudá-las, chamado de luz, e outros que atrapalham para as pessoas mantendo presas aos vícios e às ações, chamado de obsessores. Para um luterano, não existe esses espíritos. Simples assim, a realidade é mutável em torno de suas concepções teológicas. Obviamente, essa dimensão também está atrelada aos princípios de moralidade e ética que circundam os indivíduos, o que é certo fazer e o que deve ou não ser feito. As religiões orientam a alimentação de seus adeptos. A comida é um elemento mais importante quando falamos de religião. Não há uma única religião que não tenha alguma prática ritual ou crença associada ao alimento. Ora se produz receitas específicas, ora proíbe de comer comidas específicas ou até se trabalha para levar comida até outras pessoas. Nos termos de Durkheim, o alimento é sagrado ou profano, ou ainda é um meio de acessar o sagrado. Há diversos rituais religiosos que usam alimentos como sistema ritualístico. Das festas de colheitas na antiguidade, da consagração das hóstias do catolicismo, passando pelo judaico até os despachos da quimbanda. A comida pode ser o meio de purificação do ethos religioso, como ocorre entre os Hare Krishnas ou no Santo Daime. Eu me refiro ao chá, onde algumas plantas resguardam dentro de si energia religiosa ou as propriedades do sagrado. Às vezes as comidas são símbolos que representam as divindades, como ocorre no candomblé, onde cada orixá possui uma comida que ele representa em sabor, cor e forma. Aí tem um banquete, os rituais do candomblé, com presença de comidas cujas receitas são específicas para cada santo.
Um tanto de comida gostosa e você aí comendo uma comida gostosa dessa, hein? Que bom, hein? Muitas vezes, a vínculo com o alimento está em não se alimentar, das restrições a determinados alimentos, como ocorre na proibição de ingestão de carne entre algumas tradições do hinduísmo, ou temporariamente, como ocorre na kardecistas e umbandistas, quando estão desempenhando alguns serviços religiosos ou rituais. Outras vezes não consiste na proibição expressa, mas na forma como são preparados os alimentos. E o castru judaico, que proíbe que derivados de leite e de carne estejam em contato. As religiões orientam o trato do corpo de seus adeptos. O corpo também é uma dimensão muito importante para a religião. A maneira de tratá-lo, mostrá-lo ou escondê-lo será determinada pela filiação religiosa e é o conjunto de crenças a ela associadas. Os budistas raspam o cabelo da cabeça como prática associada à fé e à prescrição teológica de suas escrituras, da mesma forma que os judeus e os sikhs deixam os cabelos crescerem. Onde os judeus aparam os da cabeça, mas deixam os das têmporas sem cortar, os que os fazem justamente o contrário. Então, o exemplo, de um judeu no esquipe fazendo um trato em seu cabelo, de acordo com a sua religião. O judeu deve deixar os cabelos das têmporas crescer, devido a um mandamento religioso. Tudo muito louco, hein? Alguns corpos serão tatuados, usarão adornos ou tingimento. Outros serão cobertos por panos, outros ainda não. Outros usam cintas ou chicotes em alto açoite. Se o corpo é preservado ou maltratado, é a crença do grupo que vai dizer. Quando seguimos para os rituais mortuários, esta dimensão que envolve lidar com o corpo ainda mais explícita. Há religiões que orientam a destruição do corpo, outras que prescrevem sua preservação. Voltaremos a este assunto no próximo capítulo. O corpo de um adepto não é dele, e sim de sua crença religiosa. As religiões orientam a maneira de manifestar a fé de seus adeptos. Para um adepto não tem liberdade de escolher como manifestar sua fé, ao não ser seguindo aquilo que é prescrito pelo grupo e pelos dogmas da religião. Algumas religiões orientam que o adepto esbraveje e grite durante horas na cerimônia. Outros, que ele dance sem parar, cante ou recite uma manta durante horas. Outros, que ele medite em silêncio, sem se mexer. São essas orientações que direcionarão os adeptos para trazer a busca de outras pessoas para a crença, serem convertidas por convencimento ou por força ou não aceitar pessoas convertidas ou propagar sua fé. O proselitismo é uma das ações mais impactantes das religiões na sociedade. A necessidade de divulgar um sistema de crenças e ampliar seu quadro de adeptos, às vezes a qualquer custo, é muito problemático em alguns contextos sociais e tem sido a razão para diversos conflitos sociais e até guerras ao redor do mundo. As religiões orientam a identidade de seus adeptos. Acredito que com estes poucos exemplos já é possível perceber como a religião age sobre os indivíduos. O indivíduo é aquilo que sua religião diz que ele deve ser. Obviamente, esta força propulsora não é absoluta e uniforme e nem tão eficiente assim. Os indivíduos conseguem ter algum tipo de autonomia, principalmente quando assumem os cargos e funções que lidam com o sagrado, como no sacerdotismo de suas crenças religiosas. E neste momento conseguem implementar algum tipo de mudança ou ajuste nas práticas e nas crenças da fé, e por isso que surgem novos movimentos religiosos. A mudança é algo inerente à dinâmica da sociedade, da cultura e da religião. Todas as religiões mudam e se adaptam, pois seus adeptos mudam e promovem pequenas mudanças no fazer religioso, que determinam se implementando em grandes mudanças nas gerações seguintes, num indeterminável movimento de
vicissitudes. Quando essas mudanças são aceitas em grande medida pela comunidade, vemos alteração significativa na estrutura de um grupo. Um exemplo bem interessante para os brasileiros ocorreu com a Assembleia de Deus. Há 30 anos, a Assembleia propagava uma avaliação negativa sobre o consumo de programas televisores. Ter televisão em casa era tido até como uma porta para a perdição, assim como proibia suas mulheres de usar maquiagem e calças compridas. Hoje, novas interpretações e escritas garantiram à Assembleia um canal de produção de televisão e se permite ainda a maneira recatada e discreta que seus adeptos vistam calças compridas e usem maquiagens. Se o trabalho exigir, por exemplo, as religiões precisam de dinheiro e são os adeptos que fornecem. Toda manifestação religiosa existente usam e pedem dinheiro aos seus adeptos. Não há exceção. Toda e qualquer instituição religiosa precisa pagar pela sua propriedade as taxas públicas, como contas de energia e água, até aluguel quando não tem sede própria. Produzir vestimentas, utensílios para o serviço religioso, objetos, até as coisas do dia a dia, como cadeiras para os adeptos sentarem ou copos para beber água. Precisam ser adquiridas e quem paga a conta são os fiéis. Há religiões que pedem dinheiro de maneira mais explícita, cobram dízimo, ofertas e recriminam o adepto pela falta do apoio financeiro. É preciso entender que essas práticas são amparadas nos valores que compõem a crença, que deram corpo à religião e integram os indivíduos entre si. Recriminar este tipo de dimensão é apenas se associar à prática etnocêntrica. As religiões que se amparam na teologia da prosperidade tem sido uma das práticas religiosas que mais sofre com essa discriminação, quando seus pastores balançam os boletos de máquinas de crédito para colher o dízimo e as ofertas, deixam pessoas que pertencem a outros credos muito constrangidas. E este é o ponto importante. Há religiões e valores, por conseguinte, que tratam o apoio financeiro como algo delicado e constrangedor. O dinheiro ou outras formas de apoio erário são feitos em silêncio e discretamente. Não se exige explicitamente a contribuição, mas há outras formas de pedir. Os quadros de contribuição nos centros espíritas, normalmente afixados na entrada, deixam muito claro que contribuiu ou não para a produção das sopas e outras campanhas de arrecadação. As taxas de serviços religiosos são outras formas de contribuição, principalmente meio de arrecadação, como é o caso da Igreja Católica. E as taxas de batizado, casamento, serviços fúnebres ou nos terreiros, que cobram pequenas taxas para leitura de búzios, ou centros budistas, que cobram taxas de hospedagem e alimentação durante os retiros. Ou ainda, a venda de livros, incensos, entre os devotos da Sociedade Internacional para a Consciência de Crisma. Eles precisam desse dinheiro para pagar aluguel do espaço deslocado, sacerdote, salário de pessoal da limpeza e assim vai. Em outras religiões, o dinheiro ele vai ter funções mais amplas que o seu uso secular. Ele será usado como objeto litúrgico integrado ao fazer religioso. É o que acontece nos rituais de muitas igrejas neopentecostais, onde as ofertas de dinheiro se desenvolvem como elementos do ritual religioso de purificação, descarrego ou para obtenção de graças ou para contribuições, onde a cerimônia de agradecimento diário ou mensal prevê a inserção de cédulas de dinheiro em um envelope por meio de uma oração. Bora ver. Teorias sociológicas sobre a religião. Vamos falar sobre teorias sobre a religião. Só um pouco. Elementos sociológicos de um fenômeno religioso. O discurso teórico de Émile Durkheim pode ser sintetizado na célebre obra intitulada As Formas Elementares da Vida Religiosa, de 1912, onde Durkheim busca analisar e compreender a religião enquanto fenômeno social ou fato social. Para tanto, ele defende que este tipo de estudo sociológico deve se guiar pelas formas elementares. Defende ainda, portanto, que a forma elementar de uma religião não estava no animismo
como aponta os estudos de Robert Smith, mas no sistema totêmico australiano. De forma geral, Durkheim busca defender e comprovar no estudo que uma religião é um fato eminentemente social. Isto é, o social compõe o religioso e vice-versa. Ambos possuem a mesma natureza e composição. Em seus termos, a representação religiosa são representações coletivas que exprimem realidades coletivas. Os ritos constituem modos de agir que nascem dentro de grupos constituídos e que são destinados a suscitar, conservar e reproduzir tais estados mentais dos próprios grupos. Ora, se as categorias são de origem religiosa, devem compartilhar a natureza comum de todos os fatos religiosos, serem também elas entidades sociais, produtos do pensamento coletivo. Para Durkheim, a religião procura estabelecer uma separação antagônica entre o sagrado e o profano, o qual se apoiam as crenças e os rituais. Além disso, todas as religiões se estruturam em torno de um conjunto de símbolos que não apenas permeiam as relações entre os indivíduos, mas também criam um sistema de conduta que regula as práticas e as sanções entre os indivíduos por meio de um sistema de comunicação em sua tentativa de entender as relações entre religião e sociedade. Durkheim aponta para 3 elementos importantes: as crenças, os rituais e o sobrenatural. Fé ou crença. Segundo a definição dicionarística, fé e crença, convicção intensa e persistente em algo abstrato, que para a pessoa que acredita se torna verdade. Fé e crença podem, em certa medida, ser tratados como sinônimos. A fé é um tipo de crença inabalável ao qual se filia um adepto. É um verdadeiro inconsistente, algo que possui impactos filosóficos no indivíduo, modificando inclusive seu corpo. E uma crença é o que é uma crença? Crença é algo que se acredita, que se crê, aquilo que orienta sobre a realidade. Como mostrei nos tópicos anteriores, as religiões possuem crenças em torno de tudo que envolve o indivíduo, do seu corpo, de sua mente, do mundo visível e invisível, enfim, tudo a partir do momento que esta crença se estrutura e desenvolve um processo de aprendizagem que atribui segurança ao indivíduo, dizendo que orientando a ele deve fazer e o porquê ele deve fazer. As crenças são os princípios normativos que estruturam a vida dos indivíduos. Para os não religiosos, o que mais próximo de uma crença seria para os propormos uma comparação dos fins compreensivos às explicações da ciência. A ciência nos diz por que devemos lavar nossas mãos antes de comer, explicando que existem micro-organismos que podem nos fazer adoecer se as mãos não forem limpas adequadamente. É uma crença que a ciência afirma, cientificamente comprovada, que não há como ir de encontro. A crença religiosa tem o mesmo poder e eficácia. Ela também é comprovada pela fé, pela capacidade de alguém que crê, pelos relatos de vivência de outros adeptos que atestam a eficácia dela. A descrença de uns é que torna a fé e a crença obviamente ineficazes. É importante lembrar que a grande maioria das pessoas acredita no que diz a ciência sem realizar os famosos testes científicos comprobatórios. E é por isso mesmo que alguns se rebelam contra a ciência, desacreditando suas prescrições e desenvolvem novas crenças, mesmo que frágeis, como a regra dos 5 segundos da comida que cai no chão ou do ditado: o que não mata engorda. É a crença que sustenta o controle que a religião mantém sobre seus adeptos. Ritual ou prática. As crenças constituem modos de ver o mundo e as crenças constituem modos de ver o mundo e possibilitam o seu fiel a conduzir suas práticas. Todas as crenças perduram e são reavivadas no imaginário dos fiéis através da prática de rituais. Essencialmente, os rituais são mecanismos de organização da sociedade. Todo ritual é uma ação que se pratica repetidamente, com os mesmos objetivos: validar e legitimar as ações de um indivíduo, visando integrá-lo à comunidade. Se os fiéis acreditam em determinada coisa qualquer, para que seus atos sejam validados pela própria comunidade,
É necessário que estes sigam preceitos, procedimentos, atos sem fim, ações quaisquer que reflitam estes valores. Estas ações, instituídas pelo grupo na legitimação de suas crenças, é o que chamamos de rituais. Ao serem repetidos da mesma forma, os rituais buscam possibilitar segurança ao indivíduo na passagem do estado das coisas, entre algo que era impuro para puro, não permitindo para permitido, inválido para válido e assim por diante. Rituais podem ser sagrados ou seculares. Seculares são aqueles do dia a dia, vinculados às nossas regras de etiqueta social. Por exemplo, os sagrados consolidam ações do indivíduo em relação às suas crenças religiosas. São os rituais que possibilitam a passagem de status de reconhecimento do indivíduo, e por isso que boa parte dos rituais são conhecidos como rituais de passagem, e estão diretamente atrelados aos fenômenos religiosos, como é o caso dos momentos de nascimento, casamento, morte, da comemoração de festejos sazonais vinculados ao calendário que se repetem ano a ano. Os ritos de passagem são bem significativos para entender o fenômeno religioso, pois conforme a crença, haverá procedimentos que devem ser seguidos para integrar o nascimento e o casamento, ou desintegrar a morte dos indivíduos. Assim, praticamente todas as religiões possuem algum ritual que visa integrar um recém-nascido à comunidade, batizando, que é o exemplo do católico, circuncisão, que é o judaísmo, ou a imposição do nome, islamismo, só para citar algumas. Há também rituais que visam mudar o status do indivíduo e prepará-lo para assumir funções e posições da hierarquia social e no serviço religioso. Estes rituais são conhecidos como ritos de iniciação. Este tipo de ritos são muitas vezes associados à união entre indivíduos ou à preparação deles para assumir determinadas funções na sociedade, como o batismo no judaísmo, que prepara o infante para o reconhecimento do homem adulto e pode participar, ser integrado ao Minyan, Conselho dos Homens Adultos, ou ainda aos momentos que oficializam a constituição de um sacerdote ou já conhecidos rituais de casamento. Se há rituais que recebem indivíduos no seu nascimento e outros que mudam seu status ao longo da sua vida, há os que se certificam de sua despedida. Os rituais mortuários são sempre condicionados pela dimensão religiosa. E da mesma forma que os anteriores, um indivíduo não nasce, vira adulto, ou casa, ou morre sem passar pelo ritual que atesta cada um destes estados. Isso aí, galera. Então, vamos concluir aqui esse tópico desse terceiro módulo, nos rituais de passagens. O tema da religião não termina aqui, é um tema muito grande, muito amplo, e que eu acredito que vai deixar um pouco aí mais claro sobre o assunto, mas quem se interessar, se aprofunde mais, busque mais, porque o tema religião é muito bom. Ele é um tema muito bom e que a sociologia trata ele dessa forma aí, mais ou menos desse tipo aí. Eu agradeço a todos e tenham um ótimo dia e obrigado.